Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou conhecido como Irmã Inácio Sodom. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a história do comandante conhecido por Naamã. E hoje nós vamos saber qual é o motivo que o profeta Eliseu mandou que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Tá bom? Fique atento porque você vai aprender bastante sobre esses 7 mergulhos que o profeta deu ordem a Naamã. Muitos perguntam, não poderia, no primeiro mergulho, Deus fazer um milagre? Era preciso mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Deus não seria poderoso para curar com apenas um mergulho? Qual seria o significado dessa ordem de Deus? Qual a intenção de Deus em vários mergulhos de Naamã? Que lições podemos tirar desse episódio? Vamos aprender agora porque Deus mandou que Naamã mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Por que Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? A Bíblia cita Naamã como sendo um comandante do exército do rei da Síria, um homem respeitado em seu país, herói de guerra, por conta das suas grandiosas vitórias em batalha. Nesse mesmo versículo, a Bíblia nos apresenta, porém, sobre ele era leproso. A Bíblia não explica exatamente em que momento essa lepra apareceu sobre ele, já que esse tipo de doença trazia certa incapacidade para as pessoas. Talvez a lepra ela tenha aparecido sobre ele recentemente, já que podemos pensar como ele seria um comandante tão bem sucedido estando doente. O contexto parece indicar que Naamã estava buscando a cura dessa doença com toda a sua força. Uma menina israelita escrava em sua casa diz à esposa de Naamã que ele poderia ser curado se estivesse diante do profeta do Senhor, Eliseu, que estava em Samaria. Que está escrito no livro 2 Reis, capítulo 5. O desespero de Naamã pela cura deveria ser tão grande que o conselho dessa pequena escrava é levado por Naamã até o rei da Síria, que envia a carta e presenta ao rei de Israel, juntamente com Naamã, solicitando ajudar para a sua cura. O rei de Israel entende que o rei da Síria queria que ele curasse seu comandante e que isso não ocorresse causaria problema para Israel. E rasga sua veste em um sinal de sua incapacidade de fazer isso. Está escrito no 2 Reis, capítulo 5, verso 7. E é aqui que começaremos a entender os 7 mergulhos de Naamã. O profeta Eliseu fica sabendo de toda essa situação e pede para que Naamã fosse trazido até ele. No entanto, o profeta sequer recebe Naamã. Antes manda um mensageiro dar a ele um recado. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficará limpa. Está escrito no livro 2 Reis, capítulo 5, verso 10. No verso seguinte, Naamã
mostra seu orgulho que estava escondido atrás de uma falsa humildade, mas que agora aparece de forma clara. Naamã, porém, muito se indignou, se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, você ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, e movelaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Você entende esse versículo abaixo? Naamã, chefe do rei da Síria, ele orgulhoso, mas mesmo assim ele toma uma decisão certa. Naamã não queria ser orientado, Naamã ele queria ser o orientador do milagre de Deus. Queria que Deus fosse como seu empregado e que tudo ocorresse segundo as suas expectativas. Pensamento levaram a ir embora dali indignado. Os oficiais de Naamã, porém, lhe trouxeram luz, mostrando a ele o quanto estava sendo mesquinho em suas ações. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não as faria? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo? Aqui Naamã começa a ficar com o coração preparado para receber o milagre de Deus. Não era do jeito dele, mas do jeito que o Senhor determinou. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpa. Agora que tivemos conhecimento do texto, responderam-os essa questão: por que Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Jordão? Quais as lições que esse caso nos ensina? O significado dos 7 mergulhos de Naamã. Deus realizou um teste da fé de Naamã. Ele tinha sua expectativa, já tinha tudo desenhado em sua mente, como Deus faria sua cura, do jeito dele, não de Deus. Deus queria que ele desse um passo de fé. Sua cura não seria um evento grandioso, cheio de pombas, mas viria de um ato de obediência simples, que era se banhar em um rio, algo totalmente comum. O milagre seria grandioso, porém o que levaria ao milagre seria um ato simples de humildade e obediência aos métodos de Deus. Agir. 7 simboliza a plenitude na cultura judaica. O número 7 representa a perfeição, completude e plenitude. Os 7 mergulhos apontam para a cura total de Naamã. Quando exercitados a ordem de Deus com fé, receberia a cura total de sua lepra. Mas não somente isso, o coração de Naamã também foi curado da soberba. Os 7 mergulhos apontam para a plenitude da fé em Deus. O resultado que Naamã colheu de sua obediência mostra que no exercício da obediência da vontade de Deus, na prática efetiva da fé, esta bênção de Deus, é preciso ir até o final na obediência ao Senhor. Por isso trata o milagre, a bênção do Senhor. Um mergulho não basta, nem 2 ou 3. A obediência tem que ser até o final, como Deus quer, da maneira de Deus, não da nossa. Os 7 mergulhos lavam todo o orgulho. O rio Jordão não era dos maiores limpos. Havia rios muito melhores. O próprio Naamã diz isso antes de obedecer à ordem dada pelo profeta Eliseu.
Mas o Naamã, orgulhoso, que se abaixou nas águas lamacenta do Jordão, lavou ali seu orgulho, sua prepotência, lavou seu coração diante de Deus. Não somente a lepra foi curada, mas o coração dele também. Aliás, primeiro Deus curou o coração, depois a pele. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.